Oi, pessoal. Nesse vídeo de hoje eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a formação de gêmeos, que algumas pessoas me questionaram como que eles se formam. Os gêmeos, eles podem ser de dois tipos. A gente diz que eles podem ser monozigóticos, também chamados de univitelínicos ou idênticos, e eles podem ser dizigóticos ou bivitelinos, também chamados de gêmeos não idênticos. Acontece de forma diferente, então vamos entender um pouquinho mais. Os gêmeos que são monozigóticos ou idênticos, o próprio nome já diz bastante. Zigóticos de zigoto. Então, tem um único zigoto no início dessa gravidez. Esse único zigoto é formado por um único óvulo que é fecundado por um único espermatozoide. Mono vem de um. Então, na formação dos gêmeos que são idênticos ou monozigóticos, a gente tem um óvulo sendo fecundado por um único espermatozoide. Aqui acontece a fecundação, eles se unem e depois vai passando, esse ovo vai se dividir através de mitose, vai dar origem a duas células. Aqui é o período de início de segmentação é separação. Depois ele divide de novo e assim por diante. Ele pode dividindo, até que ou daqui que tem duas células, ou daqui que tem quatro, ou até mais adiante com mais quantidade de células, ele se divide e forma dois indivíduos, tá? Diferentes entre aspas, né? São dois indivíduos, mas eles geneticamente são idênticos. Porque a gente tem que pensar que, geneticamente falando, o DNA deles veio de 23 cromossomos do óvulo e 23 cromossomos desse espermatozoide, que se uniram e deram origem a um ovo com 46 cromossomos. Todas as células a partir dessa são idênticas, então essas duas células elas são idênticas a essa. Essas quatro também são idênticas a essa. O material genético é o mesmo. Por isso que a gente diz que são gêmeos idênticos. Eles podem ou não compartilhar a mesma placenta e o mesmo saco vitelínico. Num slide a seguir a gente vai mostrar isso. Já os gêmeos que são dizigóticos, eles vêm de dois zigotos. Então, dois óvulos vão ser fecundados por dois espermatozoides diferentes e aí sim dão origem a dois indivíduos. Esses irmãos aqui são como se fossem os irmãos de gestações diferentes, só que eles compartilham uma mesma gestação. Os dois formam, em geral, placentas diferentes e estão em sacos vitelínicos diferentes. Pode acontecer, às vezes, dessa placenta se unir e formar como se fosse uma única placenta, tá? Mas são duas placentas de origem diferente. Então, aqui tem mais um esquema, falando agora sobre os gêmeos monozigóticos ou os gêmeos idênticos. A gente tem uma célula que se dividiu em duas, e esse embrião aqui pode, então, na próxima divisão, se separar e dar origem a dois indivíduos. Essa divisão ela pode acontecer bem no comecinho da segmentação, no comecinho da embriogênese, ou ela pode acontecer mais tarde. Dependendo onde ela acontece, quanto mais cedo ela acontece, menos coisas eles vão compartilhar. Em que sentido? No sentido do saco vitelínico e no sentido da placenta. Aqui, como vocês podem ver nessa setinha aqui que eu tô mostrando, esses gêmeos aqui, eles possuem placentas e sacos vitelínicos separados. Então, eles são gêmeos monozigóticos, eles surgiram de uma única célula, que bem no começo da segmentação, ela já se dividiu em dois indivíduos, elas se separaram, essas duas células, e aí deram origem a dois indivíduos. Essa separação, ela pode ocorrer um pouquinho mais tarde. E aí, por exemplo, aqui nessa separação do meio, esses gêmeos, eles compartilham a mesma placenta. São dois sacos vitelínicos e a mesma placenta. Se for mais tarde ainda, esses gêmeos, eles vão, além da placenta, compartilhar o mesmo saco, porque o saco vitelínico é um dos últimos anexos embrionários que vai se formar. Então, conforme o tempo de separação dos gêmeos, eles vão dividir ou não a mesma placenta e o mesmo saco vitelínico.
Aí aqui tem nomes para isso, ó. Gêmeos que compartilham que não compartilham nem as placentas e nem as bolsas, os sacos vitelínicos, também chamadas de bolsas amnióticas, a gente diz que essa gestação é dicoriônica, então tem dois córons, e diamniótica, que tem dois amnions, duas bolsas amnióticas. Quando se tem uma única placenta e dois sacos, duas bolsas amnióticas, a gente diz que essa gestação é monocoriônica, só um córion, só uma placenta, e diamniótica, dois sacos amnióticos. E quando só tem uma placenta e uma bolsa amniótica, os gêmeos eles compartilham tudo, essa gestação ela é monocoriônica e monoamniótica. Já nos gêmeos dizigóticos, a gente tem, então, dois óvulos sendo fecundados aqui por esses risquinhos, que são os espermatozoides, tá? E aí, aqui a gente vai ter dois indivíduos que são diferentes, obviamente. Cada um deles vai ter uma placenta e cada um deles vai ter o seu próprio saco. São como se fossem irmãos de gestações diferentes, como se fossem irmãos com 2, 3, 4 anos de diferença, só que eles compartilham a mesma gestação. E aqui ainda pode acontecer de ser de dois pais diferentes, tá? Isso pode acontecer também. Então, aqui alguns gêmeos famosos, alguns gêmeos dizigóticos famosos. A Gisele Bündchen tem uma gêmea, os filhos da Fátima Bernardes, por exemplo, né? Eles são diferentes. A Scarlett Johansson tem um irmão também. Na gestação dizigótica, pode ocorrer sexos diferentes, ou pode ser do mesmo sexo. Já nas gestações que são monozigóticas, ou seja, de um mesmo óvulo e um mesmo zigoto, se formou dois indivíduos, não tem como ser de sexos diferentes, sempre tem que ser o mesmo sexo. Então, por exemplo, a Renata Vasconcelos, que eu não sei qual delas que tem uma irmã gêmea. Essas aqui são aquelas irmãs do Nado, a Bia e a Branca. Um desses aqui é um ex-participante do Big Brother e o seu irmão gêmeo. E essas duas meninas aqui são duas atrizes também. Todos eles são gêmeos monozigóticos ou idênticos. Também há a possibilidade de ocorrer gestação de gêmeos que não se separam. Eles são chamados de gêmeos siameses. Os gêmeos siameses, eles podem ou ser dois gêmeos que estavam separados em um momento da embriogênese, eles se uniram, ou também pode ser um único embrião que em algum momento mais avançado do desenvolvimento embrionário se separou, e aí formou-se duas cabeças, ou indivíduos que estejam grudados por algum membro. Esse caso aqui, por exemplo, é o caso de duas professoras que são lá da Inglaterra. E essa divisão aqui muito provavelmente aconteceu no início do desenvolvimento embrionário, na parte que estava se formando o tubo neural. O tubo neural é uma estrutura lá na embriogênese que dá origem tanto à medula quanto ao cérebro, dá origem à parte do sistema nervoso central. E aí, durante o desenvolvimento, muito provavelmente surgiram dois tubos neurais que deram origem a duas cabeças. A parte da medula, elas compartilham. E aí tem outros tipos de gêmeos siameses. Às vezes acontece de eles nascerem grudados pela barriga ou por mais partes do corpo. Tá? Alguns, às vezes, fazem cirurgia e conseguem se separar e sobreviver os dois. Às vezes é impossível de sobreviver os dois. Aí aqui tem uma história interessante dessas duas professoras aqui, que elas lecionam, claro, né, elas vão, uma tá de olho, por exemplo, nos alunos conversando, outra tá respondendo perguntas, só que, claro, no mesmo corpo ali, que como vocês podem ver, elas só têm duas cabeças diferentes. E aí também tem uma história de que elas processaram o Estado, porque elas são duas professoras que recebem um único salário. O governo entende em uma determinada situação que elas são uma única pessoa, e em outros momentos o governo entende que são duas pessoas diferentes, como por exemplo, as duas tiveram que tirar a carteira de motorista diferente, porque elas foram consideradas duas pessoas diferentes. Faz sentido, né? Porque cada uma delas tem um cérebro e pensa diferente, então é bem plausível serem consideradas duas pessoas diferentes.
Probabilidade de nascer gêmeos. Também alguém me fez uma pergunta com relação a isso. A probabilidade de nascer gêmeos é mais ou menos, em média, 1 a cada 37 nascimentos. Então, é bastante até. Algumas coisas estão ligadas ao nascimento de gêmeos que podem influenciar. Uma delas é a genética. Por exemplo, existem algumas pessoas que têm uma tendência genética a terem mais gêmeos. Inclusive, isso é visto às vezes nas famílias. Então, famílias que têm casos de gêmeos, às vezes não são um único caso, tem mais de um caso na mesma família. Outra coisa também é a questão da ascendência. Então, pessoas negras têm mais chance de ter gêmeos, os brancos estão em segundo lugar e os asiáticos em último lugar. São os que menos têm probabilidade de ter uma gestação de gêmeos. Essa senhora aqui, ela teve 2 gestações de gêmeos seguidas. Então, ela teve esses 2 bebês aqui, monozigóticos, e depois ela teve mais esses 2 bebês aqui também, que eu não sei dizer se são monozigóticos, mas parecem muito, provavelmente são. Então, ela, 2 gestações seguidas, teve bebês gêmeos. Aí também tem a questão do aumento da probabilidade quando se faz algumas intervenções. No caso, por exemplo, da Fátima Bernardes e dos seus filhos, deixa eu voltar lá no slide, a Fátima ela fez um implante de embriões no seu útero. Então, ela fez uma inseminação artificial. E, claro, né, cada embrião que eles fizeram no laboratório era um óvulo da Fátima Bernardes com o espermatozoide do William Bonner. E aí nasceram 3 indivíduos diferentes. Mas pode acontecer da mulher que tem problemas para ovular, ela tomar alguma coisa, uma medicação, para facilitar essa ovulação. A ovulação, em geral, ela acontece somente em um dos ovários por vez, por mês. E tem meses que a mulher não ovula, isso pode acontecer. Então, esses indutores de ovulação, eles fazem com que aumente os níveis de FSH, que é o hormônio produzido lá na hipófise, que consequentemente vai interferir nas taxas hormonais de estrógeno e de progesterona e fazer com que o ovário faça a ovulação. Então, se a mulher toma esses indutores, pode ser que ela ovule dos 2 lados, no ovário direito e no ovário esquerdo, e aí pode acontecer uma gestação de gêmeos, até mais, tá? Então, existem algumas técnicas aí para auxiliar nessa gravidez de gêmeos e também as técnicas naturais, tá? Por hoje é isso, pessoal. Até mais!